todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fragmentos, onde falamos de temas reais e importantes. Eu sou a Lara Rodrigues e temos connosco a Raquel Rocha, que é mãe de uma menina que descobriu diabetes tipo 1 aos 5 anos. E o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que afeta o sistema imunitário e ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Como consequência, o corpo deixa de conseguir regular os níveis de açúcar no sangue sozinho, sendo necessária a administração diária de insulina. E apesar de muitas vezes surgir durante a infância ou adolescência, o diabetes tipo 1 pode aparecer em qualquer idade e exige acompanhamento ao longo de toda a vida. Olá, Raquel. Olá, obrigada pelo Muito convite. obrigada por ter aceito o nosso convite. Para começar, eu gostava que nos falasse um bocadinho o que é o diabetes tipo 1, principalmente na sua filha, quais são assim, os sintomas mais recorrentes? Ora, o diabetes tipo 1, sendo uma doença autoimune, é muito parecida, ou seja, é uma doença, tem exatamente os mesmos sintomas perante toda a gente. Depois, as questões que são mais características é depois como é que o teu próprio corpo, o teu próprio metabolismo gera os alimentos para conseguir gerir bem a administração da insulina. Mas no caso da minha filha, ela teve o diagnóstico aos 5 anos, passou em pouco tempo para a utilização de um sistema de perfusão de insulina subcutâneo, que é a bomba de insulina, a chamada bomba de insulina, e ela altera-lhe bastante a questão emocional. Por exemplo, se os valores estiverem baixos, fica muito irrequieta. Se os valores estiverem muito altos, acima dos 250, quando eu digo baixos, durante muito tempo, obviamente, e altos não é ter um pico, porque esse pico todos nós temos. Também fica muito apática, fica muito irritadiça, muito apática, não quer fazer nada. Porquê? Porque a insulina é a chave para a energia circular no nosso corpo, através do sangue. Se nós não recebemos energia, o cérebro não recebe energia. Se não recebe energia, vai alterar, ou se recebe a mais, vai alterar a forma como o nosso cérebro consegue processar, não é? Portanto, é vital. E de que forma, qual é a sua a relação com o diabetes tipo 1? Sou cuidadora. Para já, o que eu pretendo é tornar a minha filha independente, assumir, e assume, felizmente, que tem uma doença que é crónica, é para a vida, esperemos que surja um dia uma cura, mas para já é o que temos, é crónica, e já existe um excelente tratamento que é a bomba que ela tem, que permite uma utilização quase automática. Quando eu digo quase automática é porque cada vez que ela ingere alimentos tem que saber o que é que está a ingerir, tem que saber se tem hidratos. Tendo hidratos, há uma correspondência de insulina que ela precisa de indicar à bomba que está a comer aqueles hidratos para a bomba administrar a insulina correspondente ao dia, à hora, à atividade física que está a ter, etc. E quais foram os primeiros sintomas que começaram a surgir? Tínhamos, curiosamente, tínhamos ido a uma consulta dos 5 anos em maio, estava tudo bem, crescimento normal para uma criança de 5 anos. Passado 2 semanitas comecei a notar um excesso de sede, beber muita água, dormir mal, e ela sempre foi uma criança que dorme muito bem, a perder muito peso rapidamente. Em 2 semanas perdeu mais de 3 quilos. Ela já não era uma criança com muito peso, então notava-se mesmo. Até que um dia tive o alarme máximo, que foi enurese noturna. Uma criança que nunca teve qualquer tipo de problema a nível do controlo da urina durante a noite. Liguei ao pediatra. O pediatra pediu-me para ir lá imediatamente com ela ao consultório, e já saí do consultório com uma carta
escrita para ir para as urgências do hospital. E como é que reagiu nesse momento? Pânico. Não vou dizer que é fácil, cai tudo em cima, não é? Porque ouvimos falar, por acaso tinha ouvido falar, já não sei porquê, mas pronto, é aquelas doenças que a gente ouve falar. Mas nunca se lida com isso na família, sequer, não é? Nem com diabetes tipo 2, que é mais comum, de começarmos a ter algum problema de assimilação por causa do nível de vida que temos, do sedentarismo, etc. Mas eu nunca tinha tido um caso destes, nem nunca tinha lidado com uma situação destas. E ainda por cima, uma criança de 5 anos, a gente de repente, não é? Entra em pânico, é normal. E nesse momento sentiu medo do futuro? Não, é mesmo aquela sensação de, na hora, é uma mistura de emoções. Queremos saber tudo e não conseguimos assimilar nada na altura. Queremos acalmar a nossa filha e não conseguimos porque nós próprios estamos cheios de medo. Pronto, isso aí depois no meu caso, como já tinha experiência de lidar com situações limite às vezes com a minha outra filha, foi uma questão de 24 horas a assimilar a informação, mas acredito que há pessoas que nunca chegam a aceitar, não é não aceitar, é resignarem-se que têm que lidar com aquilo, que é o que ali está, pronto, não há nada a fazer, temos que assumir e andar para a frente. E como é que funciona a gestão da insulina e da alimentação, dos níveis de glicemia durante o dia? Durante o dia, lá está, a diabetes tipo 1, estando controlada, sendo uma coisa assumida integralmente pela pessoa que tem a doença, e lá está, os familiares depois também têm que estar muito envolvidos, precisamente quando é uma criança pequena e que não pode estar a fazer decisões que a podem prejudicar, porque a administração de insulina em excesso é grave, pode levar a coma e desfechos ainda piores. Mas a gestão foi começar a aprender como é que a alimentação correspondia aos procedimentos que tínhamos que ter para a administração da insulina. Porque inicialmente é muito difícil. Inicialmente o pâncreas ainda vai funcionando, vai libertando insulina, vai libertando, que é o que chamam a fase lua de mel, que não é de lua de mel, não tem nada, mas que ainda faz com que fique mais confuso. Às vezes pensamos que estamos a fazer tudo direitinho e aquilo está tudo a correr muito a mal porque o pâncreas funcionou e há insulina em excesso e toca pedir à criança para comer mais um bocadinho porque os valores estão a baixar demasiado rápido, é excesso de insulina no corpo. E como é que tem sido lidar com isto tudo ao longo destes anos? Habituámos-nos a estar em constante alerta. Basicamente é isso. Temos uma tecnologia que ajuda bastante, a bomba de insulina, como tem um sensor acoplado que faz uma leitura muito próxima do real, do sangue, dos valores glicémicos dela, mas mesmo assim uma pessoa está sempre alerta, porque o dispositivo tem que ser mantido, temos que estar sempre... Lá está, a tecnologia vai-nos avisando, tipo, a mudança de catéteres, o reservatório abaixo com pouca insulina, a pilha tem que ser trocada. É todo um manancial de tarefas pequeninas que têm que ser feitas para a coisa funcionar bem. E há momentos em que sente que a sua filha está mais cansada emocionalmente ou psicologicamente devido à doença? Ela às vezes está cansada de me ouvir. Às vezes é mais isso. Mas, felizmente, essa fase de não querer ter, obviamente, ela não quer ter diabetes tipo 1, obviamente. Se lhe perguntarem, preferia não ter nada, não é? Não ter nenhuma preocupação com a saúde dela. Mas é uma pessoa que aceita bem a situação. Não tem problemas com aquilo. Agora, inicialmente, obviamente, para uma criança de 5 anos era difícil.
perguntava porque é que tinha que ser, e não sei o que mais, pronto, e uma pessoa tentava explicar e isso custa bastante. Mas passou. Quais foram os momentos mais positivos ao longo deste percurso? Um amadurecimento muito grande dela. Muito grande mesmo. E acha que ainda existe muita desinformação sobre o diabetes tipo 1, principalmente? Existe desinformação sobre praticamente tudo que abarca saúde e abarca principalmente então doenças autoimunes. Ela não fez nada de errado para ter a doença, mesmo quando é diabetes tipo 2. A pessoa não fez nada de errado, porque há outra pessoa ao lado que tem exatamente, se calhar, o mesmo tipo de hábitos que aquela pessoa e não tem diabetes tipo 2. Pronto, tem que começar por aí primeiro. Agora, e depois é conseguir arranjar as estratégias para cada pessoa tratar o melhor possível a sua doença. E acha que as pessoas confundem o diabetes tipo 1 com o diabetes tipo 2? Sim, normalmente acham que o diabetes é diabetes. É o 2. Tudo igual. É tudo igual. Ela não pode comer isto. Pode. Ela só tem a insulina. Já passou por alguma situação desconfortável ou comentários desnecessários? Sim, Digamos assim. sim. Mãe, vai dar isso à menina. E o que é que gostaria que as pessoas compreendessem melhor sobre o que é viver com diabetes? É uma doença que pode ser desgastante, que tem uma carga muito pesada, porque tem que ser muito bem controlada para não ter impacto tanto no dia a dia como a longo prazo. É uma doença que, se não for bem controlada, a longo prazo pode ter consequências muito graves para a saúde. E as pessoas, lá está, é preciso mais compreensão, mais compaixão pelos outros. Nem digo tolerância, isto não é tolerar, é não vou julgar porque eu não sei o que é que aquela pessoa está a passar. E acha que... Como é que é lidar com a pressão de estar constantemente, ter que estar sempre atento aos níveis de açúcar no sangue? Tem que deixar de ser pressão. Tem que fazer parte dela da mesma maneira que de manhã levanta-se e vai lavar os dentes e no fim vai arranjar o cabelo porque quer que o cabelo esteja de determinado estilo. Portanto, tem que fazer parte dela. E de alguma forma isso impediu-a de realizar algum sonho ou alguma coisa que ela sempre quisesse fazer? Não. E não deixo que isso aconteça. E o que é que mais a ajudou, tanto assim como a sua filha, a lidar com a nova realidade que tinham que viver? Uma equipa médica excelente, acima de tudo. E que mensagem é que gostaria de deixar a alguém que tenha o diagnóstico recente? É tudo muito confuso. Lá está, a diabetes 1, apesar de ser uma doença certa, pronto, é aquilo, o pâncreas não funciona, é preciso dar insulina. Depois, cada corpo tem o seu ritmo. E se há pessoas com uma maçã, se calhar até têm uma baixa de glicemia, há pessoas com uma maçã, se calhar a glicemia só por ali acima e tem que dar, se calhar, um reforço que não perceberia o porquê. As pessoas vão ter que aprender muito sobre o seu metabolismo, sobre o seu corpo, sobre o que comem e acabam por se tornar mais inteligentes nas escolhas que fazem a comer. E que mensagem é que gostaria de deixar a pessoas que estejam a ouvir este episódio? Lá está. Nunca julgar as pessoas. Não olhar de forma estranha quando uma pessoa saca de uma caneta de insulina e dá insulina no meio de um restaurante. Porque isso tem que ser. É o que é. Não olhar de forma estranha quando uma pessoa tem uma patela colada ao braço. É o sensor. Não é moda. Também já começa a ser um bocadinho moda, mas pronto. Mas pode não ser moda. Pode ser mesmo necessidade. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito importante ouvir a sua experiência da sua filha também. A todos os que estão a ouvir este episódio, espero que tenham compreendido um bocadinho melhor o que é diabetes tipo 1 e as diferenças. E que tenham
percebido melhor um bocadinho, que tenham tido mais empatia uns com os outros. Obrigada. Sigam o podcast de Fragmento em todas as redes sociais. Foi isso. Tchau!